veio uma nota de imprensa da Câmara que a partir de sexta o estacionamento passa a ser gerido pelo mercado. Sim, isso tem a ver com uma circunstância. As empresas todas atravessam dificuldades e este estacionamento também. A CPE, que é a empresa que faz a gestão do Parque Subterrâneo da Pontinha e do Parque do Mercado, está com dificuldades consideráveis, não estava a cumprir com algumas obrigações em relação ao mercado e de maneira que o mercado entendeu por bem e por mútuo acordo assumir a gestão do próprio parque de estacionamento com umas regras diferentes. Passa a haver uma hora gratuita, ou seja, aquela balbúrdia que se verifica muitas vezes no Largo Sá Carneiro, Largo do Mercado, com carros em cima dos passeios e a entupir a circulação, que é aquele tipo de pessoa que larga o carro, diz que vai fazer umas compras breves, não quer pagar estacionamento e, portanto, deixa o carro ali. E depois também havia a ideia de alguns comerciantes que, se houvesse uns minutos que fossem gratuitos, um período considerável que desse para fazer compras, isso poderia ter mais procura ali e poderia facilitar. Mas não está dependente de fazer compras de um... Não vamos... Antes estava, a CPE tinha esse acordo com o supermercado. Sim, o supermercado tinha já, digamos, isso para um certo nível de compras, assumia o custo do estacionamento. Nós, neste momento, não vamos pôr essa condição, vamos facilitar mais ainda. A primeira hora é gratuita para toda a gente, faça compras ou não. Ou seja, quem for ao mercado, durante uma hora tem estacionamento gratuito no subterrâneo, que até aqui o primeiro piso era bastante utilizado, o segundo muito pouco. De maneira que nós, durante uma hora, asseguramos esse espaço gratuito. A partir daí a pessoa paga em função da utilização. Mas direi que numa hora, qualquer pessoa que queira fazer compras normais, faz numa hora. E a loja de cidadão, que não é... Sim, ir à loja de cidadão a fazer aquelas compras correntes, pode naturalmente fazê-las gratuitamente. Se quem quiser ficar mais de uma hora, já é por uma opção própria, porque para tratar de um pequeno assunto, uma hora chega. E já que estamos a falar de estacionamento, uma das medidas mais polémicas que tomou foi os parquímetros aqui na zona alargar os parquímetros aqui na zona da Baixa. Essa medida tem trazido algum retorno à Câmara? Valeu a pena do ponto de vista económico? Não fizemos isso apenas por uma questão da Câmara ganhar dinheiro, fizemos para gerir melhor o espaço público. É uma medida que tem que ter aperfeiçoamentos, obviamente. Devo-lhe dizer o seguinte: portanto, há 7 anos a Câmara criou o primeiro conjunto de áreas tarifadas, em circunstâncias muito diferentes das que vieram a ser contratadas o ano passado. Devo-lhe dizer que essa empresa ganhou o concurso há 7 anos, retira mais do dobro em percentagem do que é a receita do que esta outra que se contratou o ano passado. Portanto, há circunstâncias muito diferentes, num caso e no outro. Depois, os tarifários por tempo de utilização são semelhantes num caso e no outro. Todavia, o que é facto é que na Baixa há rotação de estacionamento, em vez de ficarem os mesmos carros no mesmo sítio o dia inteiro. E isso tem vantagens. Houve alguns casos pontuais que nós já alterámos, um deles aqui muito próximo do estúdio da rua, em que se verificou que a utilização era pouco expressiva e, portanto, nós temos o bom senso de, com a prática, ajustar as decisões e, como tal, entendeu-se por bem não tarifar esta zona porque não havia uma procura que justificasse, mas foi este caso pontual. No resto... A zona ali dentro, no Largo Interior, aqui perto. Sim, e aliás, e mantém-se aqui atrás, atrás também, nesse caso também, aliás, já os miúdos começa-se a utilizar bicicletas aqui, o pessoal do BMX já vem para aqui, porque realmente acabam por ser zonas onde se tem uma certa lógica fazer essa alteração, mas já agora, fizeram-na por uma questão de pressão ou por uma questão de pressão dos próprios habitantes que se mexeram também? Não, quer dizer, todos os habitantes manifestam sempre as suas opiniões, curiosamente de modo contraditório. O habitante, quando está na sua zona de residência, quer que o estacionamento seja tarifado, porque com isso dá-lhe direito a estacionar gratuitamente. Mas quando se desloca a outro lugar da cidade, já está contra, porque lá não encontra lugar para o seu carro. Portanto, isso é uma questão curiosa, mas do ponto de vista geral, repare, todos os cascos urbanos com a dimensão de Faro têm áreas tarifadas. Se for a qualquer cidade do Algarve ou outras cidades, enfim, de natureza de Faro, noutras zonas do país, isso acontece. Faro é, de facto, o maior centro urbano do Algarve, mas há centros urbanos muito mais pequenos do que Faro e que têm estacionamento tarifado nas zonas centrais, porque é uma questão da rotação dos lugares, isso facilita a vida ao comércio e facilita a vida aos residentes, que passam a ter lugar para estacionar, de outro modo não encontram. Isso é mais que evidente. As alterações que fizemos são alterações de bom senso, nota-se que em algumas zonas a utilização não era expressiva, portanto alterou-se, e podem-se fazer ajustamentos de outro tipo ainda. E a outra coisa curiosa, que é verdade, é que esta decisão de estacionamento vinha sendo estudada desde há alguns anos a esta parte. Entrou em vigor o ano passado, numa altura que a economia está de facto a cair
infelizmente para todos nós, há menos viaturas a circular, há menos dinheiro, há mais pessoas desempregadas e, portanto, digamos assim, aquilo que se pensou há uns anos atrás, numa altura que a economia crescia, quando se verifica, digamos, a entrada em prática destes contratos e destas decisões, o trânsito está a reduzir-se. Aliás, basta ver, todos nós ouvimos notícias ou circulamos nas autoestradas, o ritmo de perda de trânsito, o volume de tráfego está a diminuir nas autoestradas, de modo geral. E isso é sinal de que a economia está, obviamente, em quebra, como todos nós lamentamos, e isso leva também que no estacionamento as coisas acontecem. Repare, uma empresa como estas que lhe falei há pouco, a que está aqui em Faro e que abdica e que sai do parque de estacionamento, é porque ele não estava a dar resultado. Porque se desse resultado, seguramente pagava os seus contratos a tempo e horas e não saía. Ou seja, também aí as coisas se sentem.